com a nossa colega Bárbara Paludetti, jornalista, editora sênior do Viva Bem, coloquei ela aqui na tela. A Bárbara, que vai falar para nós sobre o jornalismo e seus personagens, a arte de contar histórias para além do câncer. Bárbara, muito obrigado. É um prazer ter você aqui, uma referência para todos nós aqui no jornalismo de saúde e uma excelente aula para você, Bárbara. Obrigada, Moura. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, vou me apresentar novamente. Meu nome é Bárbara Paludetti, sou jornalista do UOL. Sou editora do Viva Bem, que é a plataforma de saúde e bem-estar aqui do UOL. E deixa eu colocar a minha apresentação aqui, que a gente já vai falando. Eu prometo ser breve, prometo falar bem rapidinho aqui para vocês. Não sei se esse negócio está funcionando, Moura. Que eu fiz aqui de... Ah, foi, agora apareceu para mim. A gente vai falar de um tema um pouco menos técnico do que os doutores trouxeram para nós aqui previamente, né, falando de cirurgia, de como é o tratamento, de radioterapia, de investimento, que são temas bastante densos e importantes da gente discutir, da gente falar, da gente tratar. Eu vou falar sobre um outro viés, né, uma outra ótica, para a gente humanizar um pouco a nossa conversa, que é o que a gente procura fazer aqui dentro do UOL, aqui em Viva Bem, que a gente humaniza a nossa cobertura de saúde, principalmente a nossa cobertura de câncer. A gente fala muito sobre câncer. Aposto que aqui todo mundo conhece uma ou mais pessoas com câncer. Eu tenho meu pai, tem minha mãe, tem minha tia. Então todo mundo conhece alguém que tem câncer e sabe que cada pessoa lida de um jeito, né? Com essa jornada, com esse período da vida, com esse tratamento, com esse diagnóstico. Então aqui a gente viu. Eu até anotei alguns números aqui que já vão dando insights de pauta para a gente fazer aqui, né? De gente que só trata com cirurgia, com químio, com rádio, aí vem agora a hormonioterapia, a imunoterapia, terapia-alvo. Então, assim, cada um tem um tratamento, porque eu costumo dizer assim, né? Não é o câncer, né? O câncer é um universo de assuntos e de tipos de câncer. Então, tudo isso suscita muita coisa e muitos sentimentos. Então, como que a gente aqui no UOL trata esses personagens, essas histórias? A gente humaniza a nossa cobertura. Então, a gente sempre vai trazer, a gente vai falar de um câncer de mama, um câncer de próstata, uma leucemia, um câncer de pulmão, através da história de uma pessoa que passou por isso, através da história de uma pessoa que enfrentou essa situação. E ela vai contar para nós como foi, porque a gente tem. Os leitores do UOL, eu costumo dizer que é todo mundo. O UOL é um portal nacional e todo mundo lê todas as idades, faixas etárias, gêneros. Então, eu preciso, né, fazer com que o meu leitor leia. Então, é muito mais fácil que ele clique para que ele se informe de maneira, né, correta, através de uma informação com credibilidade, que a gente faz aqui um jornalismo sério de saúde, através de uma história, através de um viés de uma pessoa, né? Então, eu acho que para nós, jornalistas, e eu acho que tem mais jornalistas aqui, o que é importante a gente ter em mente quando a gente vai contar a história de alguém com câncer, contar a história de um paciente oncológico? Que antes dele ser um paciente oncológico, ele é uma pessoa inteira, que é cheia de sonhos, que é cheia de aspirações, e que de repente teve esse diagnóstico que pode ser muito desafiador em diversos aspectos da vida, né? E é por isso, porque como o câncer é um universo, depende muito do tipo de câncer dele, do estadiamento, do estágio, como o doutor Rodrigo falou agora, do CEP que ele está, do CEP que ele mora. Então, tudo isso vai fazer muita diferença para como ele vai lidar com essa situação. Então, quando a gente vai contar a história de alguém aqui, como jornalista, né, desse lado de cá, a gente quer que as pessoas, que os leitores do UOL leiam aquela história, para que elas se informem. E por quê? Porque também muita gente está passando por essa mesma situação de um diagnóstico de câncer, acabou de ser diagnosticado e chega nessas nossas matérias, né? Então, quando a gente vai entrevistar alguém, a gente precisa ter em mente também, jornalista, normalmente,
o paciente oncológico, ele tá cansado. Tá cansado, porque é assim, é desafiador. Eh, teve um dos doutores aqui, não me recordo qual, falou da biópsia. Puxa, a biópsia já é um início, né, de período, de jornada extremamente ansiogênico. Você já fica assim: "E agora? Estou fazendo uma biópsia. Será que é ou não é maligno? Qual tipo de câncer que é? Qual que é o estadiamento? Meu Deus, eu vou morrer". Então ele está cansado, porque são muitos sentimentos envolvidos nesse processo oncológico. E aí eu acho que, uma coisa que eu sempre peço aos jornalistas e aos repórteres que vão contar histórias aqui dentro do UOL, de pacientes oncológicos, de pessoas com câncer, é que assim, e isso, ainda bem, vem caindo muito em desuso nos últimos anos, assim, eu sou jornalista de saúde há uns bons anos, e confesso que uns anos atrás a gente costumava usar mais esse tipo de termo, esse tipo de palavra para se referir a um paciente oncológico. Ele é um guerreiro, essa luta, essa batalha, e assim, para, ele não é um guerreiro, o câncer não é uma guerra, não é uma luta, assim, é uma jornada difícil, uma jornada desafiadora. Ele já está muito cansado, então a gente não precisa colocar mais esse peso, com as nossas palavras, né, com os nossos termos nas nossas reportagens, nas nossas matérias, desse paciente oncológico, porque talvez ele não suporta mais. Talvez ele só quer descansar, ele só quer ser tratado como uma pessoa e não como uma pessoa com câncer, né, que é isso que ele é. Ele também está cansado de ouvir, e isso ele pode ouvir muitas vezes não, eu acho que em todas as vezes, com a maior das boas intenções dos amigos, dos familiares e às vezes até dos profissionais de saúde que o acompanham nessa jornada oncológica, tenha fé que tudo vai dar certo. Isso eu ouvi da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica que é referência em cuidados paliativos aqui no Brasil. Ela já escreveu diversos livros. Eu a entrevistei no começo do ano e ela disse que, puxa, é mais um peso que a gente coloca em cima de uma pessoa que, né, no caso dela, ela fala em cima de uma pessoa que está em terminalidade, né, uma doença ameaçadora de vida, que o câncer muitas vezes é, né, essa doença ameaçadora de vida. Então quer dizer que se não der certo é porque eu não tive fé suficiente? Então é mais um peso que você coloca em cima desse paciente oncológico, né, que já tem tantas outras dificuldades, tantas outras, preocupações, né, dentro de todo esse processo e essa jornada oncológica. Então eu acho que a gente ali enquanto jornalista, de ser empático, então de evitar de usar esses termos nos nossos textos, e infelizmente ainda vejo bastante, no Instagram, em algumas matérias de alguns, veículos por aí, tratando esse câncer como luta, como guerra, como batalha, então você tem que ser um guerreiro, pronto para vencer essa doença. Espera lá, né, ela é difícil, ela é cansativa, tem dia que você quer se entregar enquanto paciente oncológico. Eu tive a minha mãe muito próxima de mim que teve um câncer desafiador, um câncer de pulmão, ela faleceu por esse câncer. Então, assim, eu sei como pode ser difícil, né, você ter que estar sempre nesse lugar de parece que eu tô bem. Eu tenho um câncer super desafiador, sem cura, que tá metastizando, mas eu tô bem, eu sou uma guerreira, eu vou lutar até o fim. Espera lá, somos humanos, né, acima de tudo. E eu acho que também mais algumas coisinhas, que é importante nós, jornalistas de saúde, quando vamos entrevistar um paciente oncológico, termos em mente. Nem todo paciente é essa poliana. E o que que é a poliana? É um livro muito antigo que eu li quando criança, né, gente, que ela fazia o jogo do contente, que é achar eh, sempre um lado bom de todas as situações, por mais enlouquecedora e super difícil e desafiadora que aquela situação seja, a poliana sempre achava. Então, assim, nem todo paciente é poliana. Nem todo paciente acha que o câncer é um presente e aquilo vai ressignificar a vida dele. Cada paciente é único, cada paciente, vai encarar essa situação de um jeito. Então acho que nós, como jornalistas que escrevemos histórias de pessoas com câncer, a gente tem que evitar a todo custo o romantismo oncológico.
foi um termo até que uma paciente que nós entrevistamos aqui em Viva Bem, falou, e eu falei: "Meu Deus", assim, eu até trouxe um trecho no próximo slide dela, porque me tocou muito o que ela falou para nós, as aspas dela. E muitas vezes a gente conta muitas histórias em que as pessoas ressignificam e elas criam perfis no Instagram para ajudar outras pessoas, porque é isso, cada pessoa vai extravasar e vai lidar de uma maneira, né, com esse tratamento de câncer. Mas nem todas querem esse romantismo oncológico. "Ai, o câncer é maravilhoso. Ai, meu Deus, eu vou ressignificar isso, vai mudar a minha vida". Não, nem todo mundo é assim. Então a gente que está ouvindo esses pacientes, a gente tem que praticar essa escuta ativa, essa escuta empática, de fazer essa conexão com o meu entrevistado, né. O que que você gostaria de dizer sobre a sua história? A história é sua, você tem que ter o controle da sua narrativa. O que que você quer contar? E acho que sempre perguntar no final, e isso é, na verdade, uma prática de qualquer jornalista, na verdade, né. Tem algo que você não contou, que você gostaria de dizer antes de eu, né, antes da gente terminar a nossa entrevista, que você acha importante falar, sobre a sua história, né, a sua jornada de enfrentamento do câncer, assim, porque a história é dela. A história não é do jornalista que está contando, não é minha, não é do repórter, não é do UOL, a história é da pessoa. A gente está pegando essa história emprestada, a gente está contando aquela história, a gente está humanizando essa doença que pode ser tão desafiadora e amedrontadora, para levar informação para mais pessoas, porque muita gente, o UOL é muito grande, né, a imprensa de saúde é muito grande. Eu tenho outros colegas que falaram e vão falar ainda hoje aqui nesse fórum, né, da SBCO, a imprensa tem esse papel incrível, de levar essa informação, mas não de imagina que a gente foi diagnosticado hoje com câncer, vou no Google procurar informações sobre o meu tipo específico de câncer, caio numa matéria, puxa, e aí, nossa, aquela pessoa ressignificou toda a vida dela e ela é uma guerreira e eu tô aqui um caco, eu tô acabada. Então, assim, a gente acaba até prestando um desserviço. Eu não tô falando assim que se a pessoa tem esse se o câncer ressignificou a vida dela e ela tem toda essa questão de tratar ele como um presente, uma coisa boa, ok, porque é isso, cada história é única. A gente só não pode transformar uma doença tão difícil nessa guerra, nessa batalha, que é o pessoal está falando aqui, eu até estou vendo algumas pessoas comentando, essa linguagem bélica, né, de ser uma coisa bélica, de ser uma jornada, né, de guerra, somos guerreiros. Então eu acho que nós, pelo menos nós jornalistas, eh, que fazemos esse tipo de reportagem, eu acho que a gente já tem conseguido, e eu cada vez mais oriento os repórteres mais novos, que estão chegando agora, né, nesse jornalismo de saúde, a evitar esse tipo de termo, a evitar esse fardo que a gente pode levar sem querer em cima de um personagem que a gente está contando a história, esse romantismo oncológico que não existe, né, vamos desmistificar isso, assim. E aí, só para a gente finalizar, no último slide eu vou trazer, a fala dessa personagem que a gente entrevistou recentemente, ela é a Vivian, e ela descobriu um tumor neuroendócrino aos 37 anos. E eu, nossa, nem sabia que era um tumor neuroendócrino direito, eu falei: "Gente, que tumor é esse?", assim. E aí ela trouxe esse aqui é só um trecho, da fala dela, vocês podem, enfim, jogarem no Google aí e verem a história completa dela aqui em Viva Bem. E essa aqui é todo um coach, tá, essa fala é dela, é da Vivian. As pessoas querem ver os guerreiros oncológicos, aqueles que aceitam e ressignificam tudo. Sinto a necessidade de quebrar um pouco o romantismo sobre a careca oncológica. Sou vaidosa e amava o meu cabelo, mas esse processo não se reduziu apenas à vaidade. Foi quase o momento mais difícil desde o meu diagnóstico. Minha luta em tempos de romance oncológico é entender que devo e posso acolher minhas fraquezas e vulnerabilidades. E aí eu até corroboro essa fala da Vivian, porque eu acompanhei todo o processo de câncer da minha mãe, foram 6 anos em tratamento, e ela tem toda a razão, assim, a minha mãe passou por fases dificílimas, né, durante esses 6 anos, mas eu garanto que uma das mais difíceis foi quando o cabelo dela caiu e a gente teve que raspar, assim, então
é isso, cada pessoa. Mas é só um cabelo, você põe uma peruca, você põe um lenço. Não, cada história é única. Cada pessoa sente de um jeito. Então, a gente, como jornalista de saúde que se presta e se propõe a contar histórias de pacientes oncológicos, a gente tem que ter essa escuta empática e ativa em mente e entender que cada história é única e evitar, assim, ao máximo essa colocação bélica e de guerra contra o câncer. Eu acho que o nosso papel é levar informação de qualidade, humanizando essa cobertura de câncer, mas com histórias reais, com histórias de vida real, de pessoas, e não de pacientes oncológicos, que é isso. Antes de serem pacientes oncológicos, são pessoas. E é isso, muito obrigada. Acho que agora a gente vai para o debate, né, Moura? Estou por aqui.